7 frases que os ricos aplicam e você nunca ouviu falar. Estoicismo. E se eu te dissesse que a maior parte do que você acredita sobre riqueza é ilusão? Que talvez, só talvez, o que realmente separa os ricos dos outros não é o quanto eles ganham, mas como eles pensam. Vivemos numa era de excesso, informação demais, estímulo demais, comparação demais. Mas no meio desse ruído ensurdecedor, os verdadeiramente ricos compartilham algo que quase ninguém percebe. Eles enxergam valor onde os outros só veem custo. Eles usam o tempo como arma, não como fardo. E, principalmente, eles cultivam a mente como quem cuida de um império. Esse vídeo é um mapa mental. Aqui você não vai encontrar frases motivacionais baratas ou conselhos vazios sobre ganhar mais dinheiro. O que você vai encontrar são 7 ideias que moldam as decisões, a percepção e a paz interior de quem domina o jogo por dentro e por fora. São frases raras, pouco faladas. Algumas vêm do passado estoico, com mais de 2000 anos. Outras, de empresários e pensadores que entenderam que riqueza é primeiro uma estrutura interna, depois uma consequência externa. E a melhor parte, essas frases são praticáveis. Não são para decorar, são para aplicar. Agora você pode estar se perguntando, mas por que estoicismo? Porque os antigos estoicos, como Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, viviam sob pressão, incerteza, instabilidade, exatamente como nós. E ainda assim, ensinavam que o que está sob seu controle é mais do que suficiente para viver bem. Eles chamavam isso de autarquia interior, a capacidade de se bastar, mesmo quando o mundo lá fora desaba. E os ricos de verdade aprenderam isso, mesmo sem saber que estavam citando os antigos. Por isso esse vídeo une 2 mundos, a sabedoria filosófica dos estoicos com a aplicação prática de quem constrói liberdade e força real no caos moderno. Agora, um aviso. Não subestime a simplicidade das frases que você vai ouvir. A profundidade delas está no uso diário, silencioso, constante, não na pompa. E tem uma lá no final, a 7ª, que pode redefinir completamente a sua noção de valor. Então prepare-se para um tipo diferente de conteúdo. Não é entretenimento, é provocação, é introspecção, é lapidação interna. Se você chegou até aqui é porque algo em você já sabe. Riqueza verdadeira começa com uma frase, dita no momento certo, que vira direção de vida. Vamos a elas. Qual é a sua moeda real? Aquilo que tem valor para você define a sua rota. Tudo o que você protege serve. Tudo o que você serve domina você. Essa é a primeira frase. Pouca gente rica fala isso em voz alta, mas os mais lúcidos sabem. A moeda mais poderosa não é o dinheiro. É o que você está disposto a gastar sua vida para conseguir. Vamos fazer uma pausa aqui. Feche os olhos por 2 segundos e se pergunte: qual é a moeda que eu mais gasto no meu dia? Tempo, atenção, energia, tranquilidade ou sanidade? Porque veja, toda vez que você se estressa para agradar, se irrita com o que não pode controlar ou se entrega à distração fácil, você está pagando algo. E quase sempre o que você paga é invisível aos olhos, mas caríssimo para a alma. Marcus Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escreveu algo brutalmente direto em suas meditações. A vida de cada um é o que seus pensamentos constroem. E o que os seus pensamentos constroem depende de onde você investe a sua atenção, sua moeda real. Pense nisso. Você pode ganhar dinheiro e ainda assim ser pobre de tempo. Pode ter seguidores e ainda assim ser miserável de clareza. Pode morar num apartamento de luxo e ainda assim estar endividado de paz. É por isso que os ricos de verdade, aqueles que pensam em gerações, que agem com firmeza e caminham com leveza, não gastam sua atenção com qualquer coisa. Eles guardam o que têm de mais precioso para o que é essencial. Eles dizem não com frequência. Eles selecionam as batalhas, os ambientes, as pessoas, porque sabem que não é só sobre o que entra na sua agenda, é sobre o que você autoriza entrar na sua consciência. Sêneca escreveu: somos tão avaros com o dinheiro
e tão generosos com o tempo. E isso vale para você agora, porque talvez a sua moeda real esteja sendo desperdiçada com coisas que não rendem valor nenhum, só drenam. Quer um exemplo prático? Abra o relatório de uso do seu celular. Quantas horas você entregou para o Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, não para criar ou aprender, mas só para fugir de si mesmo? Multiplique isso por uma semana, um mês, um ano. A moeda real está ali. Tempo e atenção trocados por ansiedade e distração. E os ricos, os mentalmente ricos, fizeram outra escolha. Eles aprenderam que a verdadeira riqueza não é multiplicar ganhos, é eliminar vazamentos, é blindar a própria mente como quem guarda um tesouro, porque é isso que ela é. Agora um parêntese importante. Isso não significa negar o valor do dinheiro, significa colocá-lo no lugar certo. Como ferramenta, não como mestre. Como ponte, não como destino. Como meio, não como identidade. A sua moeda real, aquela que define sua liberdade, é o que você entrega silenciosamente todos os dias sem perceber. E quando você recupera a consciência sobre isso, você começa a andar diferente, a escolher melhor, a dizer não com firmeza, a dizer sim só para o que te constrói por dentro. Vamos fechar este primeiro capítulo com uma pergunta clara e incômoda. Se hoje você ficasse sem dinheiro, o que ainda sobraria em você que te torna valioso? Se a resposta for quase nada, então este vídeo veio na hora certa. A moeda real não está na carteira, está na sua consciência. E os próximos capítulos vão aprofundar esse império interior que você ainda não aprendeu a cultivar. Invista no que não se deprecia. Tudo o que pode ser roubado de você nunca foi seu de verdade. Essa é a segunda frase. E quando você entende isso, começa a ver o mundo com olhos mais treinados, menos iludidos. Porque a maioria das pessoas investe no que enferruja, no que passa, no que brilha agora, mas perde valor com o tempo. Mas os sábios e os ricos de verdade aprenderam a colocar seus maiores investimentos em ativos invisíveis. Sabe o que não se deprecia? Autodisciplina, clareza, sabedoria, foco, coragem, paz interior. Esses valores não sofrem inflação, não caem de cotação, não podem ser tomados à força, e quando cultivados de forma consciente, produzem frutos por décadas. Você pode perder tudo, empresa, dinheiro, amigos, reputação, mas se ainda tiver a sua disciplina, a sua coragem e a sua sabedoria, você reconstrói, mais rápido, mais forte, mais silenciosamente. Epicteto dizia, não chame de bem aquilo que pode ser tirado de você. Essa é uma filosofia dura, mas real. Você tem coragem de medir o seu patrimônio pelo que ninguém pode tirar de você? Porque esse é o verdadeiro investimento estoico. Enquanto o mundo corre atrás de números e status, o estoico e o rico lúcido investe no que cresce por dentro. Vamos a um exemplo prático. Imagine duas pessoas. Uma acumulou dinheiro, contatos, visibilidade, mas vive à beira do colapso. Não dorme bem. Se irrita com facilidade. Precisa de elogios para se sentir vivo. A outra não tem milhões no banco, mas acorda com propósito. Decide com clareza. Dorme em paz. Quem é mais rico? Quem está realmente seguro? Quem tem mais chance de prosperar daqui a 5, 10, 20 anos? Os estoicos chamavam esse tipo de riqueza de virtude. A capacidade de viver bem, não importando o cenário externo, não porque você é frio, mas porque é centrado. Hoje, talvez você ainda se sinta preso à busca por algo externo. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais velocidade. Mas e se, em vez disso, você plantasse, todos os dias, algo dentro de você que o tornasse mais difícil de quebrar? Porque quando você investe no que não se deprecia, algo muda. Sua linguagem muda, sua presença muda, sua forma de pensar o tempo, o outro e a si mesmo muda. E o retorno é diferente. Mais lento, sim, mais invisível às vezes, mas mais seguro, mais durável, mais seu. Este capítulo não é um conselho contra dinheiro,
É um convite para que você pare de colocar tudo no dinheiro. Riqueza real nasce quando você começa a valorizar aquilo que permanece, mesmo quando tudo o mais vai embora. Então, aqui vai a reflexão final. O que você está construindo dentro de você que não pode ser perdido? E mais importante, você está fazendo isso todos os dias, ou apenas quando sobra tempo? Porque quem investe só quando dá tempo, nunca colhe estabilidade, mas quem escolhe investir no que não se deprecia, constrói algo que nem o caos consegue derrubar. E esse é o caminho para o próximo capítulo, onde vamos explorar um território ainda mais decisivo. A sua mente como império. Sua mente é o seu império. A única fortaleza que não pode ser invadida é a mente treinada. Essa é a terceira frase, e talvez a mais esquecida, justamente por ser a mais silenciosa. No mundo de hoje, todo mundo quer controlar algo: o mercado, a agenda, os algoritmos, os outros. Mas quase ninguém dedica tempo para dominar o único território que realmente importa: a própria mente. Epicteto dizia com clareza brutal: não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Ou seja, não é o que acontece que te quebra. É como você interpreta o que acontece. É o peso que você dá. É o filme mental que você passa e repassa na sua cabeça até ele virar sua realidade. Por isso, a mente não é só um instrumento. Ela é um império, com muros, portões, guardas, estradas. E se você não constrói isso com intenção, o mundo invade. Todos os dias mensagens tentam ocupar seu espaço mental. Notificações, opiniões, comparações, urgências. Mas sua mente só vira império quando você escolhe o que entra. Quando você cria uma espécie de alfândega interna. Isso me constrói ou me consome? Isso me fortalece ou me enfraquece? Isso me alimenta ou me distrai? A maioria das pessoas vive com a mente como um campo aberto. Qualquer coisa entra, qualquer impulso governa. Mas os ricos de verdade, os ricos de autoconsciência, fizeram outra escolha. Eles treinaram a mente como um guerreiro treina o corpo. Como? Com disciplina mental, com silêncio diário, com questionamento interno, com atenção ao que pensam e por que pensam, com uma postura ativa. Eles não esperam sentir clareza. Eles decidem pensar com clareza. Quer um exemplo? Você acorda, olha o celular, vê uma notícia ruim, uma comparação, uma cobrança. Sem perceber, você já está reagindo ao mundo externo, sem nem ter afirmado o seu mundo interno. Agora imagine o contrário. Você acorda, respira fundo, pergunta a si mesmo: qual o tom da mente que quero carregar hoje? E com base nisso, você escolhe o foco, os compromissos, a linguagem, os limites. Esse pequeno ajuste muda o dia inteiro. Marco Aurélio escreveu no auge do poder: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas ele não era um motivador. Era um imperador que lidava com guerra, traição, peste, perda. E mesmo assim, entendia que o maior poder era não entregar sua mente ao caos. Você quer construir riqueza real? Comece por blindar o território que gera todas as suas decisões, porque aqui está uma verdade desconfortável. Quem não governa a própria mente será governado pelo ambiente, pelo feed, pelo medo, pelo impulso, pelo outro. Mas quando sua mente se torna império, você anda diferente, mais lento, mais firme, mais presente. E a partir disso, todas as outras riquezas se tornam consequência. Então aqui vai a provocação. Se alguém entrasse hoje na sua mente, o que encontraria? Ordem ou caos? Foco ou ruído? Pensamento estratégico ou carrossel emocional? Você não precisa responder agora, mas precisa olhar. E se quiser começar a transformar isso, o próximo capítulo traz a chave: como cultivar foco e silêncio no meio de um mundo barulhento. Desapego ao ruído, foco no essencial. Quem não escolhe o que ver vive cego. Quem não escolhe o que ouvir vive surdo. Quem não escolhe no que focar vive perdido. Essa é a quarta frase, e talvez a mais urgente, porque vivemos na era da saturação.
informação em excesso, opiniões em excesso, estímulo em excesso. Mas não é o excesso que nos destrói, é a falta de critério. Você já percebeu como tudo hoje tenta disputar sua atenção? Apps, notícias, notificações, promoções, urgências alheias. O mundo inteiro se move como se sua mente fosse um campo público, pronto para ser ocupado. E se você não decide, eles decidem por você. Se você não filtra, eles despejam. Se você não corta, você se afoga. Epicteto dizia: o que perturba os homens não são as coisas, mas a visão que eles têm das coisas. E qual é a visão que você tem da sua atenção? Você a trata como algo precioso, ou como lixo reciclável. Imagine agora que sua atenção é como uma lente de câmera. Tudo o que você foca ganha nitidez. Tudo o que você ignora se desfaz no fundo. Agora pense, onde está o foco da sua lente nos últimos dias? Em conflitos pequenos? Em redes sociais que só inflamam sua ansiedade? Em comparações sem propósito? Em distrações que anestesiam, mas não curam? Você pode até dizer, mas eu só estou rolando o feed por uns minutos. Mas o que parece inofensivo vai moldando sua lente interna. E de repente, você já não vê o que importa. Você perdeu a nitidez, perdeu a direção. Os ricos de consciência e de resultado têm uma característica em comum: domínio sobre o foco. Eles não assistem tudo, não consomem tudo, não participam de tudo, porque entendem que cada sim dado a algo irrelevante é um não dado ao que realmente importa. Quer saber o que é foco de verdade? É você ser capaz de escolher onde sua atenção vai morar. É dizer, isso aqui não me serve, isso aqui sim. Mesmo que o mundo inteiro diga o contrário. E isso exige uma habilidade rara hoje, o desapego. Desapego da necessidade de estar por dentro de tudo, de saber todas as polêmicas, de responder tudo rápido, de consumir tudo que aparece. Foco exige vazio, espaço, limpeza interna. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como um lembrete diário: não perca mais tempo discutindo como deveria ser o bom homem. Seja um. Isso é foco. É escolher ação sobre distração. É construir em vez de reagir. E para isso, você precisa criar um ambiente mental e externo que favoreça o essencial. E eliminar o resto. Não sabe por onde começar? Comece com um jejum, não de comida, mas de estímulo. Um dia sem redes sociais. Uma manhã sem celular. Uma noite sem tela. Observe o que surge no silêncio. Você pode se sentir desconfortável, impaciente, vazio. Mas é aí que começa a faxina. É aí que você redescobre o que realmente importa. O que é essencial para você? Sua clareza, sua paz, seu projeto, seu tempo com quem você ama. Essas coisas precisam de foco. E foco precisa de coragem. Coragem para dizer não. Coragem para desapegar do ruído. Coragem para silenciar, enquanto o mundo grita. Essa coragem não é fácil, mas é o que separa os distraídos dos direcionados, os cansados dos serenos, os que consomem, dos que constroem. E é essa base que nos prepara para o próximo passo, a arte de construir no longo prazo. Mesmo quando ninguém vê, construa para o longo, não para o agora. O tempo recompensa o que cresce em silêncio e destrói o que brilha em pressa. Essa é a quinta frase, e talvez a mais desconfortável para os impacientes. Vivemos numa cultura onde tudo precisa ser agora. Resultado agora. Reconhecimento agora. Crescimento agora. Mas quem constrói riqueza verdadeira sabe. O jogo não é de velocidade, é de permanência. O imediatismo é uma armadilha. É um veneno que parece doce no início, mas que no longo prazo te torna fraco, ansioso, dependente de estímulo e completamente incapaz de sustentar conquistas duradouras. Você quer saber por que tantos desistem no meio do caminho? Porque foram viciados em recompensa curta, não aprenderam a construir para o longo, não têm a musculatura psicológica da paciência, nem a resiliência estratégica da consistência. Marco Aurélio escrevia: a arte de viver se assemelha mais à luta do que à dança. Ou seja,
Não é bonito, não é rápido. É um processo de firmeza, técnica e resistência. E só quem pensa no longo consegue continuar mesmo quando ninguém está olhando. Quer um exemplo? Pense em alguém que começou um projeto, um canal, uma empresa, um livro, e logo nos primeiros meses olhou para o lado e viu alguém voando, ganhando rápido, crescendo rápido, aparecendo mais. E aí veio a comparação, a ansiedade, a pressa. Resultado: mudança de estratégia, ansiedade, frustração, abandono. Agora pense no outro tipo de pessoa, a que escolhe um caminho e o percorre com disciplina, mesmo no silêncio, mesmo sem aplausos, mesmo errando. Essa pessoa pode até crescer devagar, mas cresce com raiz, com estrutura, com maturidade. E quando o tempo passa, e sempre passa, ela está lá, inteira, forte, clara, com resultados sólidos, porque construiu com base sólida. Sêneca dizia: nada é mais miserável do que um homem que anda acelerado, sem saber para onde está indo. E aqui está o ponto central. Não é sobre correr, é sobre sustentar. Não é sobre ganhar rápido, é sobre não perder o que ganhou. A paciência estoica não é passividade, é ação firme e constante, sem se deixar arrastar pela ansiedade dos outros. É continuar mesmo quando o resultado não aparece ainda. É confiar no processo, porque o processo molda você. Você quer uma mentalidade rica? Aprenda a se tornar insuportavelmente paciente. Paciente com o tempo que as coisas levam. Paciente com o esforço que o crescimento exige. Paciente com o silêncio que antecede as grandes mudanças. Mas paciente ativo, que constrói todo dia, mesmo que em pequenos blocos, mesmo sem aplauso, mesmo sem hype. Essa é a diferença entre quem cresce para mostrar e quem cresce para sustentar. A primeira árvore que cai na tempestade é a que cresceu rápido demais com raiz rasa. Mas a árvore que ficou anos invisível criando raiz, quando cresce, ninguém derruba. E aqui vai o convite de hoje. Qual projeto seu precisa menos pressa e mais raiz? Qual área da sua vida está sendo sufocada pela pressa? Reescreva isso, porque o tempo não premia os impacientes. Ele testa, e só entrega os verdadeiros frutos para quem teve coragem de plantar, esperar e continuar. No próximo capítulo, vamos falar de algo que sustenta esse processo todo: a responsabilidade interna, o compromisso consigo mesmo que molda o tipo de riqueza que nenhum contrato pode garantir. A riqueza real começa com responsabilidade interna. O homem livre não é o que pode fazer o que quer, é o que faz o que é preciso, mesmo quando não quer. Essa é a sexta frase, e talvez a mais madura, porque responsabilidade interna não é sobre culpa, é sobre poder, é a capacidade de olhar para dentro e dizer: eu sou a origem da minha disciplina, do meu caos, do meu foco, do meu fracasso, do meu crescimento. É fácil culpar o mundo, o algoritmo, o governo, a família, o mercado, o passado. Mas enquanto você coloca a origem do que vive em algo fora de você, você vive fraco, vive refém, vive à espera de permissão. Os ricos de verdade, não só de dinheiro, mas de direção, carregam algo em comum, assumem o próprio destino como projeto pessoal. Sêneca disse: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Mas mais que saber para onde ir, é preciso saber quem você precisa ser para chegar lá. E isso exige responsabilidade interna. E aqui está o detalhe. Essa responsabilidade não é pesada. Ela é libertadora, porque você para de se iludir, para de terceirizar o que é seu, para de esperar que o mundo mude para que você mude junto. Você assume, você age, você sustenta. Quer um exemplo claro? Você está procrastinando um projeto há meses. Diz que é porque não tem tempo, mas gasta 2 horas por dia no celular. Diz que está esperando o momento certo, mas assiste séries como Fuga. Diz que vai começar quando as coisas melhorarem, mas não prepara o terreno agora. Isso não é falta de tempo, é falta de responsabilidade interna.
É isso que separa os maduros dos meninos grandes, os que vivem com estrutura dos que vivem de desculpas. Marco Aurélio escrevia todos os dias para si mesmo, como um imperador que precisava lembrar: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Responsabilidade interna é reconhecer que você não controla tudo, mas o que você controla é suficiente para mudar tudo. Você pode escolher o que pensa, o que fala, o que consome, o que prioriza, o que repete, o que abandona, o que constrói. E a cada escolha consciente, você acumula riqueza interna, firmeza, presença, direção, autorrespeito. Porque não há nada mais valioso que viver de um modo que te dê orgulho, mesmo em silêncio, mesmo sem likes, mesmo sem plateia. E isso só vem de uma fonte: compromisso com você mesmo. O problema é que muitos esperam a motivação, mas os ricos de consciência não vivem à base de motivação. Eles vivem com base em decisão. Decisão de agir mesmo sem vontade, de cumprir mesmo sem aplauso, de melhorar mesmo sem pressão externa. Essa é a verdadeira independência. E você pode começar agora. A pergunta é: o que você está terceirizando hoje, que já deveria ter assumido? E mais, se você fosse um projeto, estaria orgulhoso da sua gestão? Pare, reflita e escreva. Essa autoavaliação vale mais do que qualquer feedback. E o que vem a seguir é o ápice da liberdade interna, o tipo de riqueza que ninguém pode roubar. O que você carrega dentro de si, ninguém pode tirar. Tudo que pode ser tirado de você não é você. O que permanece quando tudo some é o que te pertence de verdade. Essa é a 7ª e última frase, a mais silenciosa, a mais difícil de entender e a mais valiosa. Porque até aqui falamos de atenção, disciplina, foco, paciência, ação interna. Mas tudo isso culmina em um único ponto: o que sobra de você quando o mundo te tira tudo? Imagine por um instante que você perde dinheiro, reputação, segurança, saúde. O que sobra? O que ainda pulsa em você? Quem ainda permanece? Muitos dizem que são ricos porque têm bens, mas os verdadeiramente ricos carregam algo que ninguém pode roubar: uma mente sóbria, uma consciência limpa, uma postura inquebrável diante da vida. Epicteto foi escravizado. Teve sua liberdade física arrancada, mas se tornou mestre da liberdade interior. Ele dizia: ninguém pode te prejudicar sem o seu consentimento. A chave da sua mente é sua. Não a entregue. E essa frase vale ouro, porque hoje, talvez sem perceber, você entregou essa chave para a opinião dos outros, para o medo, para a aprovação alheia, para um estilo de vida que não é seu. Mas a boa notícia é: a chave ainda é sua. Você pode retomá-la a qualquer momento. A verdadeira liberdade e riqueza é poder dizer: mesmo se me tirarem tudo, eu ainda sou inteiro, porque o que sou não depende do que tenho. Sêneca chamava isso de autossuficiência virtuosa, um estado de completude interna, não arrogante, mas firme, não isolada, mas centrada. E esse é o maior patrimônio que um ser humano pode ter: ser seu próprio alicerce. Você pode até desejar bens, conforto, reconhecimento. Tudo isso é legítimo, mas nada disso pode ser a base da sua identidade, porque tudo isso pode ir embora. Mas você precisa aprender a permanecer. Você já parou para pensar por que algumas pessoas, mesmo após grandes perdas, se reerguem? Não é sorte, é raiz, é estrutura invisível. É uma riqueza que não estava nos olhos dos outros, estava no centro da mente e do espírito. E essa estrutura se constrói todos os dias, na forma como você pensa, no que você tolera, no que você alimenta, no que você repete. Quer um exercício simples e brutal? Liste agora 3 coisas que, se fossem tiradas de você hoje, fariam você se sentir vazio. Agora pergunte: eu sou isso, ou estou me confundindo com isso? Essa pergunta muda tudo, porque o que você é, ninguém tira, mas o que você tem, a qualquer momento pode sumir.
E se a sua vida depende apenas do que você tem, então ela está sempre em risco. Mas se a sua força vem do que você cultiva por dentro, aí você é livre. Aí você é rico. Aí você é inquebrável. Essa é a última e mais poderosa frase. Não porque fecha o vídeo, mas porque abre uma nova forma de viver. Se você aplicar essa ideia, você para de correr desesperado atrás do mundo e começa a construir um centro de gravidade dentro de si, um lugar firme, inabalável, silencioso, um lugar só seu. E é esse lugar que o próximo e último capítulo vai te convidar a manter, todos os dias. Escolha a frase que vai mudar sua vida. Você ouviu 7 frases, 7 sementes de lucidez, 7 formas de olhar para o mundo e para si mesmo, com menos ruído e mais estrutura. Nenhuma delas foi dita por acaso. Todas têm um peso, um lugar, um chamado. Mas agora vem a parte mais difícil, decidir o que fazer com tudo isso. Porque vídeos como esse não mudam vidas. O que muda a vida é o que você faz com o que ouve. É quando uma frase vira prática, quando uma ideia vira ação, quando uma reflexão vira hábito. Marco Aurélio dizia: não perca tempo debatendo como o homem bom deve agir, seja ele. Então aqui está o desafio. Escolha uma frase, uma só, e torne-a um princípio vivo. Escreva, repita, pratique. Use-a para filtrar decisões, para guiar seu foco, para alinhar sua presença. Você não precisa lembrar de tudo, só precisa lembrar daquilo que toca o seu ponto cego. Você está desperdiçando sua moeda real? Está investindo em bens que se deprecia? Está cuidando da sua mente como um império? Está escolhendo o foco com coragem? Está construindo para o longo ou para o agora? Está assumindo sua responsabilidade interna? Está nutrindo o que ninguém pode tirar de você? Essas perguntas não são para hoje, são para a vida. E se esse vídeo tiver plantado em você o desconforto necessário para começar essa transformação, então já valeu. Agora escreva nos comentários qual das 7 frases mais mexeu com você e o que você vai mudar a partir dela. Essa simples ação já te diferencia, porque a maioria apenas consome, mas alguns poucos internalizam, e um número ainda menor transforma. Se você quiser fazer parte desse grupo que pensa, age e constrói com base na clareza, então compartilhe este vídeo com quem você ama. Curta, se inscreva. Mas acima de tudo, volte a este vídeo sempre que esquecer o que é essencial. Riqueza de verdade é aquilo que você leva para dentro, e ninguém pode te dar, só você pode construir.